Muito bom dia a todos. O Senhor os continue abençoando grandemente nesta linda manhã de domingo, que nos permite glorificá-lo, louvar o seu nome. Quando levantamos, a gente falar: Senhor, obrigado por um dia mais, estou vivo. Um dia mais que posso colocar um grão de areia em sua obra. E já começamos lhe dando honras, louvores e glória a Ele, que nos permite abrir os olhos e respirar e ver um dia mais perto desse glorioso evento da ressurreição. Porque recordem que depois desta preparação, o próximo, supostamente, a grande manifestação nesse tempo de aperto, porque tem certos eventos que vão estar acontecendo, mas o bem marcado depois desta grande manifestação já é algo mais além do humano. Ou seja, desta dimensão é a ressurreição, onde abre essa sexta dimensão e veremos novamente em nosso meio aqueles que se foram. E diremos: mas foi somente uma voltinha que você foi dar, um tempinho curto, e já estás aqui novamente. Mas agora não vamos nos separar, agora é por toda a eternidade que estaremos juntos. E este evento está por acontecer. Agora recordem que tem um evento que acontece antes, e é que o irmão Branham e esse anjo desceram. Em alguns lugares ele fala em teofania, que podem estar ali em teofania. Podem estar ali em teofania, naquele lugar. Agora, tudo isso também é um entrelaçamento. E podem estar aqui. Porque, vejam, uma coisa é olhar desta sexta dimensão, desde essa dimensão que está a 12 pés, que está bem pertinho aí, e olhar. Mas outra coisa é estar no meio do povo, nesta teofania, porque, vejam, ele sentiu as mãos de Job batendo nas suas costas. Durma tranquilo. Ele a sentiu. Agora, pode estar no meio do povo e ninguém perceber, e estar aí no ladinho da gente. E você sente essa respiração que está aí do lado. Está nos cuidando. E recordem que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os defende. Pois se acampa ao redor, então não pode ser lá em cima, tem que estar aqui, perto de nós, nos cuidando, nos guardando e guiando os nossos passos. E quando menos você imaginar, aí está. Eu sei que estás aí. E anda conosco o tempo todo. Algumas vezes o entristecemos, ele se afasta um pouquinho, mas tente mantê-lo ao lado. Agora, quando acontecer esses eventos, vejam, o maior na escala vem esse que é a ressurreição. E depois a transformação de cada um de nós. Agora estamos em um tempo onde Deus, por meio da sua palavra, está realizando essa obra em cada filho e filha de Deus. E a própria palavra é a que produz, faz a separação. Nos grupos, nas igrejas, nas congregações, o irmão Branham disse que tem 3 grupos. E tem um lugar, eu não trouxe a maleta, porque eu ia gravar ontem à noite, de madrugada, para hoje. Porque talvez seria um pouquinho longo, mas eu disse, bom, vamos colocar isso na sequência, vamos dizer. Porque para fazer um estudo disto que será falado, talvez, vamos falar um pouquinho agora, então isso tomaria, e praticamente poderíamos fazer um estudo. Eu cheguei até a pensar, então melhor eu falar desde lá, em seguida. Mas como eu tive um contato aí com os irmãos, um pouquinho, porque eu tenho com alguns, mas com a maioria não. Mesmo que temos um contato igual, mas isso tem que aproveitar quando possamos, quando pudermos, temos que aproveitar, porque logo vai chegar um tempo onde ele esconde esse ministério. Porque ele disse que tudo acontece ali dentro e não veem o que está acontecendo. Aqui é visto.
com o celular na mão, pega a maleta, tira livros e vê a forma, a maneira que ele está. Mas isso não pode ser imitado. Portanto, ou seja, isso não pode ser imitado. O que aconteceria aí dentro? Onde entra com certa enfermidade e saem curados. Mas como? Isso muitos podem imitar, porque é algo visível. O que muitos fizeram e estão fazendo. Ler, fazer estudos. E tudo isso, vem? Isso imitam, por quê? Porque ele disse que a segunda vinda do Senhor, não pode falar nada da segunda vinda do Senhor, porque senão imitaria. E como você vai imitar a segunda vinda? Imitariam a segunda vinda. Agora, não pode imitar um corpo glorificado. Isso jamais poderá ser feito. A pessoa não pode imitar isso, bem? Mas sim, pode imitar um corpo humano. Desta dimensão, isso sim. Agora, para não imitarem, então tudo acontece aí dentro. Vejam, a primeira e segunda etapa as imitaram. Tinha sensação e todo mundo depois com sensações, mas vejam, agora a terceira etapa, essa parte e essa etapa, não. Até mesmo o que está sendo revelado, também não podem imitar, porque não sabem como encaixar, como montar cada quebra-cabeça, colocar cada palavra em seu lugar. Então, o que fazem é tentam encaixar e colocam a vaca em cima da árvore. E não a coloca bem porque não sabe como encaixar cada palavra. E até mesmo o irmão ele disse, nós lemos, que é na mensagem de hoje, onde ele disse que muitos nem perceberão que isso são os trovões. Porque é tão simples a forma e a maneira que Deus ia cumprir, que poderiam passar despercebidos se não vigiar. Ele disse, se não vigiar, passará e não perceberá. Agora, para passar algo assim despercebido, é porque tem que ser algo do comum do povo. Não pode ser algo que esteja fora da mente humana aqui, que a pessoa não possa ver e não lhe passar por alto. Olha, isso é algo demasiado, é divino, é algo glorioso, é isso. Mas como é algo do comum, isso é que muitas vezes fazem tropeçar. E sempre é o véu. Agora vejam, deixa eu ver algo por aqui. Tem um lugar que ele fala, como se dizem, eu vim brindado. Aqui tem um lugar, eu coloco em folhetos, assim, folhetinho, eu coloco alguns extratos assim. Aqui onde ele disse, na era messiânica, vejam, nessa mensagem, ele disse, talvez no final de tudo, quando já no final da última etapa, quando estivermos no final da última etapa, isso foi em 70 e pouco. E recordem que naquele tempo, Deus estava mostrando ali o que seria nesse tempo final. Isso já foi em 78. E ele pensava que em 77 tudo ia terminar. E aqui fala de uma última etapa, que é a etapa que no 2000 ele disse, estamos entrando na última etapa. Agora veja como Deus vai lhe dando mais luz e mais luz ao mensageiro e vai passo a passo. Agora disse, talvez no final de tudo, quando estivermos no final da última etapa, talvez, ou quando tiver terminado, talvez teremos alguma mensagem onde vamos reunir todas as coisas que Deus esteve nos dando, toda a revelação que Deus nos deu e tem estado nos dando em cada uma dessas etapas. E depois também mostraremos como Deus atuou em cada uma dessas etapas e como o povo se comportou. Depois também, pelo outro lado, mostraremos também como o diabo tentou enganar os escolhidos, como o diabo tentou destruir os escolhidos, como o diabo se moveu, e talvez até poderemos mostrar os personagens que o diabo utilizou. E também poderemos mostrar os personagens que Deus utilizou para a bênção de todo o povo de Deus.
E aí está falando dos dias de Ananias e Safira. Agora ele disse, mostrar os personagens, e o irmão Branham naquilo que falou e disse que ia expor nome, vou expor nomes. E disse que pessoas próximas a ele o ia trair. Agora ele disse que os dias de Ananias e Safira ia se repetir. E vejam, a palavra que se encarregou de tudo. Ele disse, talvez vai ter que expor nome, mas veja, nem teve que fazer, nem precisou fazer, até agora. Mesmo que ele deixou escrito ali os nomes, mas veja, isso nem foi necessário. Às vezes alguns se condenam, e por que se condena? Seu nome está escrito ali? Agora é a mesma palavra, a própria palavra que faz a obra, e então aí é onde sabe de qual grupo a pessoa é. Agora vejam, tem um lugar, eu estava procurando essa parte, porque são tantos pontos, que aí a gente capta o que vai vindo, como ontem de manhã, ontem sábado de madrugada, conseguimos gravar isso para que não me passasse, para que não me escapasse. E poderíamos falar o que aconteceu na madrugada de sexta para sábado, o que é esse filho, semente, palavra, semente. Mas veja, vamos deixar isso aí um momentinho. A parte do tempo em que estamos, onde pela palavra falada está revelando e dando a palavra, e a palavra mostrando de qual grupo a pessoa é, porque em cada congregação tem 3 grupos, o irmão Branham disse. Agora, para fazer a segregação, a separação, vêm os anjos ceifeiros, anjos da colheita, vêm para fazer esse trabalho. E chega um ponto em que o grupo fica, como ele disse, me dê uma igreja. Agora, essa igreja é a que não tem nenhum dos demais grupos. Chega um ponto que fica somente a pura igreja, onde não pode entrar incredulidade, dúvida, onde a pessoa não pode se levantar no domingo e falar assim, vamos ali para ver com que esse vai sair, ou vamos ver com que ele vem hoje. Ou vir para depois sair e falar, aconteceu isso e aquilo. Esses são os leva e traz. Todos esses têm que ir embora. De alguma forma vai acontecer algo e irão embora. Vão tropeçar com alguma coisa e vão terminar indo embora. Olha, agora esse aí veio para dividir. Bom, é porque são os anjos da ceifeiro. Isso já está falado aí, os anjos da colheita. E não é que estranhar que com os próprios sinais já percebe o que está acontecendo. Se ele vem para fazer a segregação, a separação entre o certo e o errado, e ninguém pode fazer isso, senão o anjo do Senhor. É o anjo do pacto que realiza esse trabalho, mas é a palavra, não é o instrumento, é a palavra. Agora, para que você se identifique com o grupo onde você está, então tem que ver o que ele está fazendo, porque alguns dizem, não, eu não pertenço a essa igreja aí de Porto Rico. Alguns até falaram, dizem que são uma seita, e diz que o que eles têm são os princípios de Jesus Cristo e tudo isso. Então, sabe uma coisa? Vocês têm que cumprir tudo, porque então vocês têm que começar a batizar e evangelizar no nome do Senhor Jesus Cristo, porque senão não está cumprindo a dispensação da graça. E se os princípios, o fundamento que é Jesus Cristo, que a base é Santa Ceia, lava-pé e batismo, então por que não fazem? Então, se não fazem isso, e também não estão na pedra angular, então onde estão? Por isso que diz, eu não os conheço, não sei de onde são. Ou a cumprem, a graça completa, ou estão na pedra angular, ou estão fora. Agora, isso foi o que Jesus disse. Jesus ou foi Paulo? Foi Paulo que falou. E disse, isso está em Gálatas 5:1. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis meter-se debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, que naquele tempo, os que se circuncidavam, pelo outro lado, não cumpriria toda a lei, porque se você fala que é obrigatório, então tem que cumprir toda a lei. Se não, estarás
abolindo, ou seja, invalidando a lei. Porque de que adianta fazer uma coisa para justificar a incredulidade? Porque eles não criam em Paulo e nem no que ele estava realizando. E assim é nesse tempo também. Ou cumpre toda a graça, então, porque tem o fundamento, diz que é o princípio de Jesus Cristo. Então tem que cumprir todos os princípios dele, que diz, e de batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, ou que crer e for batizado, tudo isso tem que estar cumprindo, e Santa Ceia e tudo. Então aí tem que se identificar com a dispensação da graça. Então vejam como é o negar o Espírito Santo hoje. Agora vejam, ele disse, falando desse filho, ele disse, porque vocês vejam, quando ele disse aí, e também possamos mostrar os personagens que Deus usou para a bênção de todo o povo de Deus. Agora, isso é um ponto à parte. É como quando ele disse, e a pregar o dia de vingança do nosso Deus. Tem um lugar aqui no poder de Deus para transformar. Esse é o tema de hoje. O poder de transformação. E o irmão Branham pregou essa mensagem, o poder de Deus para transformar. Agora, aqui ele disse algo muito importante, que ontem de madrugada, ontem sábado, vejam, diz assim, página 11 diz, tudo está sob controle tudo estava sob controle para trazer seu próprio gênero. Recordem, para trazer. Quando ele colocou a semente na terra, a semente somente podia sair com o poder da vida que estava nela, para transformá-la. De uma semente a uma planta, ao que ela era, seu poder transformador. Agora, Deus colocou a semente ali com um potencial que seria o que ele disse que seria. Enquanto ela se mantivesse na sua categoria correta, seria exatamente o que Deus disse que seria. Teria que ser desta forma, porque ele tinha feito desta forma, fez um canal, para que tudo aquilo que ficasse no seu canal, na sua linha de palavra, tinha que trazer exatamente o que a palavra disse que traria. Não podia se mover dali, está canalizado corretamente. Assim que com toda a confiança em seu próprio Filho, de que seria desta forma, então Deus disse, tudo está bem, assim que descansarei. Cada uma dessas sementes tem poder nelas mesmas para se transformar na espécie que eu desejo que seja. Isso é o que deve ser, porque eu dei a cada semente o poder transformador para que produza, lhe dei em seus potenciais para que produza exatamente o que eu quero que seja. E logo vamos chegar onde ele disse ali que veremos alguns, veremos quais foram os personagens que Deus usou e quais foram os personagens que o diabo usou. Um é para transformar, ou seja, um poder transformador no escolhido, e veja o outro. Vejam o outro já. Deus nunca mudou. É o mesmo hoje. E que, então, foi. Se Deus determinou fazer algo, Ele fará. Nada vai detê-lo. Ele fará. Depois que tudo estava em ordem, Deus deixou, o inimigo entrou. Deus deu poder para transformar. Vou dizer o nome deste fulano que tem poder, não para criar, mas para reticência. Ele tinha poder para deformar. Não para transformar. Tudo que é deformado é algo que é tirado do seu estado original. E ali escreveu, o diabo é um deformador. Faz alguns anos, patrulhando nos campos de milho, observei que um galho tinha caído em cima de um talo de milho, que tentava se endireitar por causa do peso do galho, e tinha se deformado. E vimos uma trepadeira no campo que vocês, muitos homens e mulheres, conhecem. Os que são de Kentucky, lá as mulheres usam a enxada, a mesma coisa que um homem. Vão pelo campo com a enxada ou o facão e corta as trepadeiras. Porque se você não cortar do tronco as trepadeiras, onde está o milho, então dessa forma as trepadeiras sobem e envolvem o milho gradualmente com muita facilidade. Tão fácil que você dificilmente poderia perceber que ela está envolvendo. E se fortalece mais e mais, aí puxando o milho até que o deforma. Envolve ele enrolando na sua própria vinha e o deformando. Isso são o que os ministros fazem. Os deformadores tentam pegar esse Filho de Deus e tentam enrolá-lo, envolvê-lo na sua denominação. Deformando do que era a outra coisa. Ou seja, ainda é milho, mas é um milho deformado.
Nós todos ainda somos a imagem de Deus, mas alguns estão tão deformados como filhos de Deus que caminham ao contrário de sua palavra e a maneira que Ele nos proveu para caminhar. Colocando algo, o mundo nos torce, nos desvia do caminho que fala a respeito dele e nos aparta dessa seiva reta na qual Ele nos plantou para ser filhos e filhas de Deus. O pecado fez essa coisa maligna nos filhos e filhas de Deus, o deformador. Parece algo estranho, mas isso foi perverter, significa ser mudado, fazer algo diferente, mesmo que ainda é a mesma semente, porém deformada. Agora percebemos que esse deformador, aí escreveu Satanás, teve o mesmo tempo para deformar, como Deus teve para transformar. Ele plantou sua semente, quero dizer, ele nunca plantou sua semente no Jardim do Éden. Desde então, Satanás, ele escreveu, teve 6.000 anos deformando a semente de Deus, a palavra de Deus, deformando-a e a tornando algo diferente. A primeira vez que Eva escutou, ele a agarrou com somente uma frasezinha. Lembra, primeiro Satanás citou a Escritura, tão exatamente como pôde. Deus disse, não comereis de toda a árvore que está no meio do Jardim do Éden. Vê? Não comereis de toda a árvore. Recordem, Eva respondeu, sim, podemos comer de toda a árvore, mas da árvore que está no meio do jardim, não devemos nem mesmo tocá-la. Agora, observa em sua mensagem como ele torceu essa palavra só um pouquinho. Eva disse, Deus disse que o dia que fizéssemos isso, nesse dia morreríamos. Satanás disse, oh, com certeza não morrereis. Ele era um homem. Vocês são os ignorantes, vocês não conhecem. O diabo falando a ela. Vocês são ignorantes, não conhecem todas as coisas. Se você participar, adquirirá sabedoria, conhecerá entre o bem e o mal, e será como os deuses. Se participar da sabedoria que eu tenho, eu conheço, e você não. O ter sabedoria está bem, mas se a sabedoria for contrária, e não for a correta sabedoria de Deus, sabedoria divina, venha a ser sabedoria natural, e a mim não me importa quanta ciência tenhamos, quanta educação, o quanto mais conhecimento, mais é do diabo. Eu provarei a você, com a ajuda do Senhor, em uns poucos minutos. É do diabo. Civilização é do diabo. Termino de pregar sobre isso. Toda a cultura no mundo, todo o poder, a ciência, tudo é do diabo. Aí ele escreveu sabedoria, educação, civilização. É como ele escreveu, ou disse, Deus não mandou fazer hospitais nem escolas. Ele mandou pregar o Evangelho. Agora veja, o diabo, 6.000 anos, disse que ele esteve deformado. Mas vejam, no final, Deus vem a nos transformar, vem realizando essa obra desde o interior. Agora vamos terminar aqui. Esse evangelho é o evangelho que ele pregou no jardim, o evangelho da sabedoria. Ele pegou esse conhecimento pervertido, contrário à palavra, à vontade e ao plano de Deus. Agora ele teve 6.000 anos para fazer exatamente o que Deus fez, somente, mas de uma forma pervertida. Ele tomou ao mesmo tempo para meter o seu próprio Éden. Hoje, aqui na Terra, ele tem um Éden. Ele está cheio de sabedoria e conhecimento. Esse foi o seu evangelho no princípio. Conhecimento, sabedoria, ciência. Deus nunca proveu tal coisa. Quero que observe um minuto. Ele fez isso porque ele era homem com sabedoria mundana. Agora, vejam aqui na página 10. Agora vejam que lá, ele lá nos falou de um que transforma e outro que deforma. Outro que deforma. Agora, para ele transformar, vejam no Éden, eles tinham que esperar até que se encarnasse para comer da árvore da vida. Ou seja, estava em uma etapa de prova. Agora, esse filho que lhe ia nascer, a Adão e Eva, de Adão e Eva, o primeiro seria Jesus. Agora vejam. Na página 10 ele disse, agora, o grande Criador encontra um lugar para o seu filho. Adão foi o primeiro filho de Deus que Deus criou. O primeiro filho que Deus criou. Jesus foi o único filho gerado.
na Virgem Maria, com a palavra o quê? Falada. Ali ele escreveu Adão, o primeiro filho de Deus, encarnado na terra. Foi gerado em uma mulher. Adão na criação veio direto da mão de Deus. Aí está falando do primeiro Adão e segundo Adão. Do lado esquerdo aqui escreveu central de comando. Jesus foi o primeiro e único Filho de Deus gerado. Agora, na página 46, para ter uma base disto, diz assim: Jesus Cristo foi Deus manifestado, um Filho gerado, um tabernáculo onde ele moraria. Nenhum homem viu a Deus. O unigênito do Pai o declarou. Deus mesmo construiu uma casa, um corpo para morar e desceu para que você pudesse tocá-lo. 1 de Timóteo 3,16. Sem contradição, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, visto dos anjos, recebido em cima em glória. Vê? Você sendo carne e ele sendo carne podem ter companheirismo um com o outro. Porque ele foi o atributo de amor. Deus é amor. Isso é certo? Isso é certo? Jesus foi o atributo do amor de Deus. Quando o atributo de amor foi mostrado, que era Deus mesmo, todo atributo que pertenciam a ele veio a ele. Todos que o Pai me deu vêm a mim. Certamente, tinha que ser predestinados. Se não fosse assim, você não estaria lá. Isso é tudo. Certamente. Aí ele escreveu, Filho gerado. Agora, aí ele disse, Jesus tinha espírito humano e divino. Ele viu ambos, disse na cruz. Na mensagem Já Sai do Sol, ele disse que quando ele olhou, Deus viu ambos, macho e fêmea. Jesus tinha espírito humano e divino, como Adão teve dois espíritos, o masculino e o feminino. Agora, quando Jesus nasceu, nasceu com os dois espíritos. Foi gerado e é macho e fêmea. E para ele se reproduzir, aí, ali na cruz, vejam que saiu sangue e água. Daí por diante, vamos dizer quase 2000 anos, ele vem gerando filhos no espiritual, por meio do novo nascimento, e veio a ter muitos filhos. Agora, por que Jesus não podia ter filhos na terra? Porque a companheira dele estava nele. Então, me mostra quantos filhos ele teve na terra. Agora, o que mais filho teve, porém, fisicamente não teve. Porque nele estava essa parte feminina. Consequentemente, tinha sua companheira nele. Agora, para ele ter um filho, teve que casar com a noiva para poder ter esse filho. E esse filho é gerado, esse filho palavra é gerado por meio da palavra falada. É gerado na igreja noiva, com a qual ele se casou, e nasce esse filho. Esse é o primeiro filho que nasceu dele. Viram? E depois todos também obteremos o mesmo, porque primeiro tem que vir um. Oh, glória a Deus! Eu me alegrei nesta madrugada, ontem, porque ali vi, olha o grande que tem estado acontecendo no meio do povo. Agora ele disse aqui em outra mensagem. Agora veja, se a primeira vinda cumpriu de forma simples, em forma humilde, sua segunda vinda também tem que cumprir de uma forma simples. Esta é a mensagem bendita que vem em nome do Senhor, de 2 de janeiro de 2004. E tem que ter suas diferentes etapas. E se o Espírito Santo virá encarnado em um homem, então esse homem tem que nascer primeiro. Tem que nascer, ser um bebê, depois ser um menininho, depois ser um jovenzinho e depois ter o início do seu ministério. Agora vejam que tudo é de uma forma comum. Agora, Deus, ou seja, por meio da palavra falada, no meio do povo já está esse filho.
E depois, aí virá a cumprimento, depois da adoção do primeiro, vem a adoção dos demais. É um filho criado pela palavra falada, de um pequeno grupo da semente, fala em eras, eu trouxe. Veja, ele disse aqui, neste é na página 188, mas eu acredito que no outro é 186. Vamos ver. Essa é 188. O primeiro filho, Adão, era a palavra semente falada de Deus. Lhe foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso lhe foi dada a esposa, para se reproduzir e produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por meio do cruzamento. Por causa dela, ele morreu. O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus, lhe foi dada uma noiva, assim como a Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela tinha caído também. Ela, como a esposa de Adão, foi colocada à prova para ver se creria a palavra de Deus e ter vida ou duvidar a palavra e morrer. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Agora vamos parar aí um momentinho. Deixa eu marcar aqui. Porque vejam, ou seja, ela não reconheceu, mas vejam, nesta mensagem, vamos ver se eu trouxe. Sim, é essa. Ele disse aqui em 2 lugares. Isto foi nos mistérios já cumpridos, os mistérios em cumprimento e os mistérios que se cumprirão. E no livro Os Selos, página 134 em espanhol diz: e vocês observam quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lê essa porção. O Espírito Santo tem que vir encarnado no último dia para ser coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque um Espírito não pode ser coroado, tem que estar manifestado em carne. Agora, vamos passar a mensagem O Bom Pastor, chamado Juntando Suas Ovelhas no Último Dia, 25 de julho de 2013. E lê essa escritura que terminei de ler e diz, ou seja, que vai ter um véu de carne. Ou seja, o mesmo que esteve na igreja de era em era e se manifestou através de cada anjo mensageiro, assim como o anjo do Senhor esteve no meio do povo hebreu e se manifestou através dos diferentes profetas do Antigo Testamento, mas depois se encarnou e o conhecemos encarnado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele lê novamente essa porção da página 136. E agora ele vai a 146 e diz, no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Ou seja, que em um tempo-chave, onde a plena manifestação do Espírito Santo vai ser cumprida, e isso será o que fará com que se cumpra a visão da capa em toda a sua plenitude. Isso é o que fará com que cumpra todo o programa divino, depois que as ovelhas do último dia da Igreja de Jesus Cristo tenham sido reconhecidas, tenham sido recolhidas no redil do Senhor Jesus Cristo. Agora ele lê a página 254. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se acharmos este homem, teremos achado onde o Espírito Santo estará encarnado no último dia e através do qual estará chamando e juntando as ovelhas do último dia. Ninguém poderá fazer esse trabalho senão o Espírito Santo através deste instrumento que ele terá no último dia. Agora vemos como é que o Espírito Santo estaria manifestado. Agora, o encontrando, então, veja o que a igreja estaria fazendo. Isto foi na mensagem A Espada na Boca. Veja o que eu vou ler, essa que eu vou ler agora. Ele disse, a espada de 2 fios saindo da boca do Senhor em sua vinda é a mensagem do Evangelho do Reino, é a mensagem das 2 oliveiras sendo pregada, sendo falada. Essa é a espada do Rei. Porque quando essa mensagem sai da boca do Senhor em sua vinda, seus santos o coroaram Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o reconheceram
o reconheceu como a palavra encarnada em um homem. Como? Como é que eles coroam esse? O reconhecendo. Aí é onde o coroa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a igreja que faz isso. É a igreja que lhe coroa. O reconheceram como a palavra encarnada em um homem, o reconheceram como Senhor em sua segunda vinda em carne humana, em um dos irmãos do povo de Deus. Assim é a maneira que o povo de Deus reconhecerá e coroará o Senhor em sua segunda vinda. E a mensagem do Senhor em sua segunda vinda, então, é a espada. A espada é a palavra do Rei. Porque já estará coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem? O que o coroa e os que o coroam são os filhos de Deus, os escolhidos de Deus. Continua dizendo, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva querida. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo nem dogma feito pelo homem. Em e por meio dos membros da noiva será cumprido tudo que foi prometido por Deus, que haveria de ser manifestado na virgem. E o que é que haveria de ser manifestado na virgem? O Filho. A palavra da promessa veio à Virgem Maria. A palavra da promessa, por meio do arcanjo Gabriel, veio à Virgem Maria. Mas essa palavra da promessa era Ele mesmo, que haveria de ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou naquele tempo e cumpriu sua própria palavra da promessa para a Virgem. Foi um anjo que ele tinha trazido a mensagem, mas a mensagem do anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Naquele tempo ele cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele, porque ela aceitou sua palavra. Vocês aceitaram essa palavra, vem? Os membros da noiva virgem o amarão e eles terão o seu potencial porque ele é a sua cabeça e todo o poder lhe pertence. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros do nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Observe a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Essa harmonia agora deveria existir entre o noivo e a noiva, e ele ensina a ela sua palavra de vida, e ela a recebe e nunca duvida, assim que nada lhe poderá causar dano, nem mesmo a morte. Nunca duvida, assim que nada lhe poderá causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente fosse semeada, a água traria novamente. Isso foi o que no princípio ele... Isso que esteve comentando comigo. Na sexta-feira, estava conversando com o Frank ali, ele tinha falado algo em casa sobre as águas, de como o Espírito de Deus se movia sobre as águas no princípio. Agora, recordem que as águas representam nações, povos e línguas. Ele recordava e eu dizia, olha, como agora Deus nos permitiu gravar tudo e que tudo fique gravado, até mesmo as conversas e tudo que Deus vai nos dando fica gravado, e depois em um estudo então Deus nos abre um pouco mais com bases bíblicas referente a tudo que foi falado aí, mas isso que ele falou ali, do que ele recordou, nisso aí tem tanto que se irá vendo como e o porquê o Espírito de Deus se movia suavemente sobre as águas. Agora, depois ele separou as águas. Separou as águas da terra seca. Mas onde ele se movia era sobre as águas. Agora, as águas também representam a palavra. E o que é que corre na corrente sanguínea dos filhos e filhas de Deus? Correrão rios de água viva, ele disse. Portanto, onde o Espírito Santo estará percorrendo em cada escolhido? Por todo o corpo. Novamente o Espírito Santo volta a se mover sobre as águas, percorrer sobre as águas. Agora ele disse, continua dizendo, a noiva tem a mente de Cristo. Um pouquinho antes. Aqui está o segredo da coisa. Aí está o segredo. Agora ele vai falar o segredo. A palavra está na noiva. Ai, ai, ai. A palavra está na noiva. Então, para onde ele vai se mover? Sobre a noiva.
E vai mover essa noiva, vai mover esse feixe. Oh, aí vem esse filho. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Coroá-la. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim como a semente que é semeada e regada, chega a colheita, amadurecendo, chega a colheita e cumpre seu propósito. Aqueles que são da noiva fazem somente sua vontade, ninguém poderá fazer com que faça de outra maneira. Se não tenham assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando estava aqui em seu ministério terreno, assim que agora opera em e através da noiva. Ela sabe isso porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer, mas agora ele, por meio da noiva, cumprirá aquela obra, e em cima escreveu leão. Aquela obra que deixou em particular para esse tempo. Ele não podia realizar isso porque a noiva estava nele. Entende isso? Ele não podia fazer. A noiva estava nele. Portanto, agora é o tempo dela realizar isso, que ele não pôde realizar lá. É ela que realiza. Agora mantenhamos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo assim como a deles. Agora, Josué significa a terra prometida do novo corpo. Vejam, está aparecendo. Para o mundo gentil está aparecendo a quinta dimensão. Para os escolhidos de Deus está aparecendo a sexta dimensão. A terra prometida do novo corpo, nossas teofanias, está aproximando e estamos vendo-as. Ou seja, essa é a terra prometida hoje. Lá estava aproximando, veja, o Jordão era o que a dividia e olhavam a terra prometida, mas no meio estava a morte. E temos a morte no meio, que é a grande tribulação, mas olhamos a terra prometida do novo corpo, não olhamos o Jordão, olhamos nossa terra. A que vamos possuir é minha. Essa terra que eu estou vendo ali, essa teofania é minha. E a reclamamos desde aqui, desde essa terra. Minha teofania está ali e é minha. Portanto, eu a vou conquistar. Já a estou conquistando. Portanto, é minha. Ninguém pode dizer que não é assim. É minha terra. E se é minha terra, tenho o título para exigir o que é meu. Essa é minha teofania e aqui tenho o título. Aqui tenho o título, Senhor. Me dê minha terra. Me a dê, Senhor. Eu a reclamo. Estamos no tempo de reclamar por ela. Então, fale a palavra. Você tem o título na mão. Não seja tímido. Seja valente. Reclame o que pertence a você. Cura, regozijo, felicidade, alegria, prosperidade, tudo está na terra prometida. Mas você tem o título. Agora nos mantemos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está parecendo igual a deles. Agora Josué significa Jeová Salvador e ele representa o líder do último dia, que é o Espírito Santo, que virá à igreja assim como veio a Paulo como líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis a Josué. E tem muitos Calebs aqui e nos diferentes países. Recordem, Deus tinha colocado Israel no início como uma virgem junto com sua palavra, mas ela desejava algo diferente, assim como a igreja do último dia. Observa como Deus não moveu Israel ou não deixou entrar na terra prometida até que fosse no seu próprio tempo determinado, e assim também é em nosso tempo, tudo tem um tempo. Agora, o povo poderia ter colocado uma exigência sobre Josué, o líder, dizendo, a terra é nossa, vamos avançar e possuí-la. Josué, tu estás acabado. Ou melhor, perdeste a tua comissão e já não tem mais o poder que tinha antes. Antes você ouvia de Deus e conhecia a vontade de Deus e agia eficazmente. Algo está errado com você.
Mas Josué era um profeta enviado por Deus e ele conhecia as promessas de Deus e esperava nelas. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva de Deus. E quando chegou o tempo para se mover, Deus colocou a direção completa nas mãos de Josué. Deus colocou a direção completa nas mãos de Josué, porque ele tinha ficado com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas nos demais não. Assim se repetirá nesse último dia. O mesmo problema, as mesmas exigências, porque sempre foi assim em todos os êxodos. Agora aqui onde paramos, aí onde ele disse de mostrar os personagens e tudo, os que tinham feito mal, porque não pense que isso fica tapado aí. Até mesmo as intenções, os pensamentos, as ações, os casos fabricados e tudo isso vai vir à luz, vai sair à luz cedo ou tarde. E no final, vejam, ele disse, mais ou menos, porque ele vinha dizendo, ele vinha falando de uma mensagem que falaria de tudo isso. E ele disse, mais ou menos como as eras e os selos, algo assim, poderemos trazer ao final de tudo, e então poderemos mostrar todas essas coisas maravilhosas que estiveram acontecendo. Em palavras mais claras, poderemos então revelar toda a história completa da era messiânica até onde chegamos. Bem, isso será algo maravilhoso. Eu não sei como isso há de ser, porém, com certeza, será algo assim como foi dado a revelação das 7 eras da igreja e como foi revelado os selos, a revelação dos selos. Agora, o que Deus está fazendo hoje? Está revelando tudo. Veja, e sem percebermos, tudo está ficando em livros, tudo está ficando gravado. Por isso é importante dizer o que as fitas dizem. É o mesmo que no tempo do irmão Branham, é o mesmo do tempo do irmão William, e nesse tempo também é o mesmo. Não pode pegar o que está sendo falado e dar uma interpretação do que quis dizer aí. O que quis dizer aí é isso. E assim foi no tempo que esse poderoso mensageiro nos trouxe a mensagem. Por isso ele dizia, aí estão as fitas, leva a mensagem da forma que está. Não acrescente nem tira. Por quê? Porque quando isso que ele trouxe viesse a cumprimento, se desviassem, ia passar despercebido o que ele trouxe. E então ficariam com a interpretação do que eles pensaram que o Dr. William Souto tinha dito em sua mensagem. Não, que era assim, ele disse assim, então aí já está acrescentando. Ele não quis dizer isso, então já está tirando. Por isso devemos ser fiéis a ele em tudo isso, e mais ainda nesse tempo. É o que ele está trazendo, e vejam, está colocando tudo de uma forma tão fácil para os escolhidos, porque para o que não tem essa mente de Cristo poderá ver isso e não ver nada. Mas tudo está tão colocado bem, aí está a palavra sendo colocada bem. Está servida em bandeja de prata, como diz o alimento, para que caia bem no estômago. Essa palavra está bem digerida. Palavra, mensagem sólida, maná sólido, mas bem esmiuçado. Damos graças a Deus por esse Filho Palavra, que tem estado trazendo toda essa revelação, e é o Espírito Santo que realiza isso. O homem não é ninguém. O que está no homem é o grande. Esse é o que está realizando essa obra. Assim é a forma que Deus já tem predestinado desde antes da fundação do mundo. Tudo no comum do povo. Assim que filhos e filhas de Deus, sigamos conquistando nossa terra, que é nossa, nos pertence, e não tem quem nos atire, assim que adiante, servindo o Senhor, todos os dias de vossa vida, com temor e tremor, consciente que nos resta pouco tempo, e o importante é que temos identificado essa palavra como a mãe. Só mais uma já. Tem um lugar aqui no livro de Cita. Por aqui na página das letras, vamos ver aqui. Está nesse lado daqui. Tem um lugar que ele fala. Veja aqui.
a 9V, parágrafo 84. E se a natureza provê uma forma para que um menininho conheça sua mãe, da qual nasceu, quanto mais a um filho de Deus que é nascido pelo Espírito de Deus, ele conhece sua mamãe, ele conhece porque nasceu da palavra e compreende a palavra. Coloca ele em lugar estranho, certamente ele estará fora de lugar. Ele sairá dali assim que possa. Vejam, aí ele escreveu, a mãe é igual à palavra. A palavra é igual à mãe. Ele escreveu do lado. Agora veja, tem outro lugar aqui. Essa aqui é a última e já. A 1282 diz, nós não somos luteranos, não somos wesleyanos e também não somos pentecostais. Temos que ser os filhos desta era através da gestação da palavra de Deus para dar à luz a um filho desta era, ou filho semente. Em cima escreveu filho da era da palavra, igual o filho semente. E desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Onde? Na era da pedra angular. O filho semente. O filho da era da palavra é igual ao filho semente. Vamos colocar esse tema para essa ocasião. O filho da era da palavra é igual ao filho semente. Que Deus os abençoe e os guarde. E é um alívio. Se sente um alívio quando dá algo que Deus trouxe, porque em seguida vem mais coisas. E Deus segue nos alimentando e nos revelando o que Deus está fazendo nesse tempo. Que Deus os guarde e os abençoe e nos ajude a sempre estarmos alinhados com a palavra e que seja Ele o que nos ensine e Ele sempre esteja conosco e quando falarmos, falemos o que Ele deseja que falemos. E quando calarmos, nos calaremos para não falar o que Ele não quer que seja falado. Mas o que o povo necessita, que fale isso sem limitações, para que siga nos dando esse poder transformador em nossa vida. Que Ele siga nos transformando o tempo todo, não deformando. Não escute coisas do inimigo deformador. Se você colocar o ouvido nisto, recorde, começará a ser deformado. E isso é muito perigoso. Eu sempre disse, não preste atenção no deformador, já sabemos quem é o diabo. Melhor dá ouvido ao transformador, que é o Espírito Santo, neste tempo final. Que Deus os guarde e os abençoe e estaremos vendo. Ficou pendente esse. Aqui tinha um lugar, mas deixaríamos para outra ocasião. Eu trouxe por si acaso, mas é que aqui tem um lugar que fala da palavra do atributo. Bem, vamos ler. Página 14 diz, observa agora o seu atributo. Então o atributo primeiramente foi Deus, ou pensamento. Todo o próprio atributo é um, sem ser expressado. Agora, quando ele se expressou secundariamente, então o Senhor veio a ser a palavra. Ele se tornou a palavra. Aqui ele escreveu pensamento, atributo, sétima dimensão. Palavra, expressão, sexta dimensão. Agora vamos para o terceiro. Então a palavra se encarnou, habitou entre nós. São João 1:1. Aí escreveu então carne, matéria. Da primeira à terceira dimensão. Diz agora, isto no princípio, mas antes o eterno. Observa, no princípio era a palavra, quando o tempo começou era a palavra, mas antes que fosse a palavra era um atributo, um pensamento, então foi expressado. Vejam, foi palavra durante toda a dispensação da graça.
Aí essa palavra foi falada e depois no final foi falada a palavra sobre essa virgem. Então foi expressado. No princípio era a expressão da palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Isto é, essa pessoa misteriosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E então o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Guardem isso aí agora. Observa. O seu primeiro ser foi Espírito, Deus sobrenatural. Aí escreveu Pilar de Fogo. Bem, o grande eternal. Segundo, ele começou a se formar a si mesmo, carne em uma teofania. Isso se chama a palavra, um corpo. Então, esse é o estado que ele estava quando se encontrou com Abraão. Se chamava Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Aí escreveu Melquisedeque teofania. Ele era a palavra. Uma teofania, algo que não podia ser visto. Poderia estar aqui mesmo agora e mesmo assim não poderia ver. Poderia estar aqui mesmo agora. O que falamos no início. Exatamente como a televisão, que está em outra dimensão. Porém, pessoas estão passando cantando por esse quarto e também tem cores, mas o seu ser eterno está sujeito a 5 sentidos. E vocês estão sujeitos ao que a vista foi limitado a ver, mas existe outra dimensão que pode ser vista por uma transformação, pela televisão. Agora, foi o Espírito Santo no meio da igreja, mas não podiam vê-lo. Não podiam ter companheirismo com ele. Esteve por meio da igreja durante as 7 eras da igreja. Por isso dizia, quando esse Espírito Santo que temos, para poder ter companheirismo com esse Espírito Santo, o que ele disse ali? Quando se encarnar na pessoa de Jesus Cristo. Aí então teríamos o companheirismo do Espírito Santo encarnado em um homem. Antes não podia ter esse companheirismo. Agora ali estava Melquisedeque com Abraão, o que lhe serviu pão e vinho. Vejam, e ele lhe deu lá a Santa Ceia. Portanto, nesse tempo final, o que Melquisedeque estaria dando? Elohim estaria dando a seus filhos a Santa Ceia, o maná escondido, a palavra transformadora. Que dia a dia está o quê? Nos transformando. Não foi por meio da palavra e ao redor da palavra que Abraão e Sara foram rejuvenescidos? Então, esse maná que Melquisedeque estava servindo era um poder transformador. E esse poder transformador é o que hoje Elohim está nos revelando a seus filhos e está nos transformando desde dentro para fora. Quando ele disse, não é à toa, ele disse, o cabelo branco acabará. Pois estamos comendo esse poder transformador, as rugas acabarão, tudo será mudado em um momento. Glória a Deus, bendito o Senhor para sempre. E esse filho semente, filho palavra. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e nos veremos agora às 10 para continuar essa linha, o que é a palavra transformadora em cada um dos seus filhos, em cada um de nós, a qual está nos transformando dia por dia. E algum dia diremos, valeu a pena esse alimento. É tão bom que, vejam, já levamos tantos anos e olharemos o calendário, olha, mas já faz tantos anos passados, não são 40 dias somente, aquele que Elias comeu, agora é algo eterno. 1000 anos, olha, e ainda é igualzinho. Não saiu um cabelo branco em você. Esse é o poder transformador que ele esteve nos dando e que agora vemos o resultado. Assim que não se preocupe, vale a pena continuar com lutas, com situações, para não falar problemas, mas já falamos, com situações, com pessoas que nos perseguem, vejam, até mesmo no aperto que virá, porque sabemos que virá, nada poderá nos apartar desta bênção tão grande que no final Deus vai nos dar. Assim que vale a pena sofrer, vale a pena lutar por tudo que Deus vai nos dar. Vejam, isso seria um grãozinho de areia comparado com tudo que Deus tem para nós. Assim que Deus os abençoe e os guarde, valentes guerreiros do filho de Davi, neste tempo final, com esse filho palavra. Que Deus os guarde e os abençoe até às 10 da manhã, se Deus quiser. Hoje, logo vamos estar tão corrido que não teremos mais tempo para isso, porque vai ser tanta gente que vai estar chegando. Veja como o mundo está. E cada vez a coisa vai ficar pior. Vejam, já faz quantos dias de depressão, porque é uma depressão. Isso que está acontecendo na América do Norte, creio que são os dias que o mais se estendeu.
um encerramento assim. E o irmão Branham disse que vem uma depressão, um aperto, tudo isso, uma escassez. Não somente de pão, diz, mas pela palavra, mas também na parte humana e na parte do reino dos gentios, tudo vai aí a caminho, porque é onde essa pedra cortada sem auxílio de mão ferirá a cabeça, que o rei Nabucodonosor viu, onde a pedra cortada sem auxílio de mão fere nos pés de ferro e de barro e esmiuça, porque é a etapa que estamos agora no reino dos gentios. Porque a igreja noiva está na etapa de ouro, a era de pedra angular. Mas o reino gentil está nessa etapa dos pés de ferro e barro. Essa é a segunda etapa. A primeira etapa foi lá no tempo de Jesus. E agora estamos na segunda etapa desse Império Romano. Agora tudo irá entrando e sendo estabelecido este reino pela palavra falada. Vejam, foi falado umas palavras lá na Bolívia, faz um ano, e uma irmã me enviou ontem, creio que foi ontem ou na sexta-feira, o dia que o novo presidente tomou posse, e ela me enviou isso, veja, isso é outubro de 2024. 20 de outubro de 2024. Lá em Santa Cruz, Bolívia. Agora, vejam, quando foram as eleições? Quando foi as eleições lá? Em outubro? Final de outubro? Por aí? Vejam, um ano depois. Mas vejam as palavras que eu falei ali. Falei lá. Que a Bolívia seja libertada de toda coisa contrária. Política, religiosa, toda enfermidade, toda coisa. Que Bolívia, diante de Deus, seja um exemplo para o mundo. Que vejam que são obedientes e quando Deus fala, eles se humilham. E isso foi há um ano. E vejam, lá o povo boliviano fez uma boa eleição com esse presidente, já quer ter um bom relacionamento com Israel também. E tudo isso é fruto da palavra falada. E cada vez mais irá sendo visto coisas que são faladas e que vão cumprir. Como a Venezuela, que será libertada. E isso está a ponto de bala. E de alguma forma vai se cumprir. E se Deus tem que mover a maior potência para fazer, vejam. Aí está movendo para isso que foi falado. Vai sair de alguma forma. Agora, vigiaremos tudo isso, porque o que está sendo realizado é essa manifestação dos anjos ceifeiros, os ministérios de Moisés e Elias, onde eles estão realizando essa obra, porque Elias é um mensageiro para todas as nações. O ministério de Elias. E está o ministério de Moisés, um mensageiro dispensacional que cobre toda a nação. Um mensageiro para os hebreus. Bem, que Deus os guarde e os abençoe e nos veremos agorinha. Até logo. Deus os abençoe. Bom proveito com o alimento espiritual e bom proveito no alimento físico. Hoje, como que vieram preparados? Não teve ninguém por aí que esteve se balançando, porque no domingo tinha alguém que estava... Eu me vou. Sempre é bom colocar algo no estômago, porque nas madrugadas sim, e também por causa da tensão, mas vejam, mas que Deus nos mantenha fortes, saudáveis, e sempre colocar algo no estômago, porque estar em pé nesta hora, muitos não estão acostumados, certamente. E pode sentir tontura por algum motivo, porque lhe baixa o açúcar, a glicose, e vai cair e machucar. E não queremos isso. Queremos que estejamos aqui nesse companheirismo, esses minutinhos, e assim poder nos ver e nos saudar de pertinho, e poder desfrutar do que Deus está nos trazendo. E chegará o momento que não nos separaremos nunca. E mesmo que agora, onde quer que esse cavaleiro vai, vocês vão. Nessa próxima semana vamos estar saindo, será uma viagemzinha,
um pouquinho difícil. Vamos ao Equador, do Equador passaremos ao Peru, do Peru passaremos ao Chile, e no Chile vamos estar em vários lugares, no centro, norte, por aí. Depois vamos voar para o sul, lá em Concepção, no último domingo, e depois regressaremos. Mas isso são como 10 dias ou mais, onde estaremos falando quase todos os dias. No Panamá também vamos estar. Vamos começar no Panamá. Temos uma atividade. Chegaremos na manhã, e aí teremos atividade à noite e vamos pegar um voo para o Equador. Depois teremos uma atividade na sexta-feira, no sábado e no domingo. E na segunda-feira viaja para o Peru. No Peru teremos atividade uma terça-feira, creio que é. Depois no outro dia sairemos para o Chile. Lá tem atividade na quinta-feira com Patrício. Depois na sexta-feira estaremos em Valparaíso. Na manhã e na tarde viajaremos para Concepção. Sábado tem reunião, domingo também. E na noite e domingo viremos para cá. Nem foi ainda e já está. Bom, da forma que estamos indo, regressaremos melhor. Porque é a palavra que nos sustenta e é a que nos dá força para seguir. E Deus permitiu que a terceira etapa viaje. Porque a terceira etapa é o sétimo selo, e o sétimo selo é o anjo que era diferente dos demais. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos, e lhes dê a mesma força e poder que o anjo deu ali a Daniel. A mesma força que deu também a João. E estamos representados em João e em Daniel também. E ele disse que me fortaleceu. Que esse toque divino toque cada filho de Deus, e é um instrumento também para que ele dê força a todos para seguir adiante rumo à terra prometida do novo corpo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém. Deus os abençoe. E os amo muito, de coração, com sinceridade de coração. Os amo, e o mesmo que eu desejo para mim, desejo para vocês também. Amém. Deus os abençoe.